Shalom, queridos, tudo bem? Ontem eu acordei, foi aniversário do meu filho e sabe, né, aquela agitação, né, porque a gente quer fazer bolinho e tal. Um dia bem agitado e minha mãe tava em casa e quando minha mãe tá aqui, um minuto eu não tenho. E o Senhor falava, vai orar. Vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar. E eu peguei e falei pra Deus assim, Deus, eu vou orar por causa de que o Senhor tá falando tanto pra mim orar e eu muito culpada, né? Para ter um longo tempo de oração. E aí o Senhor falou por causa do concerto. Aí eu não sabia nem o nome. Aí eu vim orar e eu falei assim, pai, como chama esse concerto? Aí ele disse assim, é o concerto do arco-íris, né? Porque no Velho Testamento, quando Deus foi para acabar com o mundo, né? Ele fez um concerto com arco-íris, né? Para não acabar com o mundo com água. E agora a gente tem aí acabar com o mundo com fogo, né? E Deus, e Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus Altíssimo, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, tem o poder de fazer um concerto também, assim como o Pai fez. Aí eu fui lá no meu Instagram, coloquei uma imagem agradecendo a Deus e tudo mais. Muita gente nem entende, né? Acha até que é, mas a coisa é séria, queridos. Aí o Senhor falou no meu coração, um monte de gente não vai entender. Fala, ai, pai, era só pro Senhor. Deixa assim. Aí à noite Deus tocou no meu coração e falou, e pode ir lá ensinar as igrejas de Apocalipse. E eu, não. Eu já tinha falado, eu não vou ensinar mais nada. Né? O Senhor falou, pode ensinar. Aí eu vim estudar. Ele falou, vai ler, filha. Você não leu. Eu conheço os textos, mas assim, na minha cabeça, leia diferente. Então eu vou ler aqui Isaías 11, que diz assim, ó. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, que é o Messias vindo da tribo de Davi. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos. Porque quando a gente vê as coisas, igual agora que a gente está na Babilônia, a gente vê as coisas tipo assim, né? A Babilônia ela é um mistério, porque quando se levantam os tronos, a gente viu que a Europa tá brigando, quer fazer uma guerra com o Putin, Europa. Então a gente olha para a Europa e fala, a Europa quer fazer uma guerra. Isso é a nossas vistas. Mas a vista do Senhor é o filho do Netanyahu que está fazendo a macumba. Deleitará no temor. Isso é vocês que não sabem, mas a Babilônia sabe. O povo da Babilônia sabe. Deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, porque Deus vê coisas que a gente não vê. Né? Nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então, pode dizer que o Senhor fala assim, eu vou, né? Repreender o Putin, enfim. Não, né? Realmente é quem precisa ser repreendido. Mas a pontinha e o Netanyahu não pode acontecer nada nem com eles, nem com ninguém, tá? Vocês vão saber o porquê. Mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra e ferirá a terra com a vara da sua boca. E com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Então, quando o Senhor usa a vara da sua boca, quando o Senhor, por exemplo, vem aqui e fala, né, conosco, né, através da Bíblia, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, Deus está repreendendo com a vara. O sopro dos seus lábios matará o ímpio. Quando Deus fizer o sopro dos seus lábios, ele vai apagar o sol e a lua. Não tem mais jeito, entendeu? Então existe a vara e o sopro de Jesus, do Mashiach, que é diferente, tá? Então agora a gente está na vara. Mas nem precisa ter a vara se a gente obedecer.
E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, e deitará o bezerro e o filho do leão, e a nerd e a ovelha viverão juntos. E um menino pequeno os guiará. Que era isso? Meu filho, ele fez 21 anos de idade. E meu filho, ele é o rei de Israel. Ele é a segunda testemunha de Jesus Cristo. O que acontece? Não é Jesus Cristo. Ele é um concerto, ele é o arco-íris. O arco-íris não é nada, mas o Deus que governa o arco-íris é tudo. Jesus Cristo é tudo, meu filho não é nada, mas Jesus Cristo é tudo. Amém? Né? Eu falei, do jeito que Jesus pôs no meu coração, é só um arco-íris, né? É um objeto de Deus, é um instrumento de Deus. Não é objeto porque a gente não é objeto, a gente é filho, né? É um instrumento de Deus, não é nada. Um menino os guiará. E aqui, quando chegou aqui bem à noitinha assim, eu gelei. Porque quando eu acordei, o pai estava bravo, vai orar. Porque o pai não estava muito feliz com o aniversário do meu filho. Não que ele não estava feliz, mas ele falou, vai orar. Por quê? Por causa do aniversário do Felipe. E eu achei que ia acontecer alguma coisa. Né? Uma macumba, qualquer coisa. Né? E depois, à noite, ele falou, você não leu, filha? Aí, à noite, quando eu já estava quase para dormir, eu fui ler. E o menino pequeno os guiará. E aí ele falou comigo, por isso que eu mandei você orar. Pensa que eu tô feliz que o Felipe tá fazendo 21 anos de idade. Ele é um menino pequeno, filha? Não. Como diz o Novo Testamento, ele tem idade, ele responde por si. Deus não estava feliz que o Felipe completou 21 anos de idade. Se vocês quiserem continuar lendo o texto, pode continuar. Eu vou falar o que Deus mandou eu falar, porque a Babilônia veio aqui e fica fazendo macumba pra mim. Uns porque me odeia e outros porque tá apavorado. E perguntando, Tânia, ajuda a gente. Eles ficam no meu pé. Pra mim resolver o problema. Voltando para o menino que já não é mais pequeno. Vamos para Jeremias 23, 5, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará, e prosperará e praticará o juízo e justiça na terra. É Jesus que vai reinar? Não, Jesus coloca um menino pequeno para reinar, que já não é mais pequeno. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. E este será o nome com que nomearão o Senhor justiça nova, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que nos fez subir, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte. Agora, na hora do almoço, eu tava almoçando com a minha mãe, descansando um pouquinho, e vi um vídeo assim dizendo que os Estados Unidos está com uma camadinha bem fraquinha. E que daqui a alguns milhares de anos vai virar tudo água lá. Pelo que eu entendi no vídeo, era isso. Né? O futuro da Terra do Norte, da América do Norte, não existe mais. Naquele momento eu falei, meu Deus, o que será que vai acontecer? O Senhor falou, o que você acha, filha? Eles vão tudo lá para Israel morar lá. E é assim que o pai expulsa mesmo, se for necessário, sim. Se eles não obedecerem, né? No futuro, né? Porque tem muito judeu nos Estados Unidos, tem em toda parte, né? Mas se o pai quiser que eles vão para Israel, o pai faz mesmo a América do Norte virar água, né? Vive o Senhor que fez subir e que nos trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras. Porque tem judeus, muitos judeus nos Estados Unidos. 90%. E de todas as terras. Isso já aconteceu alguma vez na vida? Nunca. Porque na primeira Babilônia, um tempo atrás da primeira Babilônia, a nação de Israel foi levada embora pelos sírios. Depois foi levada Israel para Nabucodonosor.
E se alguém fosse para alguma outra terra, se um judeu fosse para alguma outra terra, seria morto. E foi o que aconteceu. Alguns fugiu para o Egito e morreu. Porque Egito era a terra mais cobiçada assim na época, né? Para se morar. Então ninguém esparramou. Só esparramou na segunda Babilônia, quando Roma invadiu Israel. Aí eles foram esparramados por todas as terras. E de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Então, o propósito de Deus era esse. Quando a gente vem aqui, ó, ainda em Jeremias, a gente vem aqui, ó, no 31. Jeremias 31, 22, que diz assim, ó: até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra. Uma mulher cerca um varão. Eu venho brigando com o anticristo, na verdade, com todos da quarta Babilônia. Na verdade, eu brigava mais com aquele que é mais forte. Briguei também com os carneiros, com todo mundo. Não há chifre no livro de Daniel que eu não tenha brigado, né? Com todos. Mas uma mulher cerca um varão. Até quando vocês vão ficar andando errante? O menino já é maior de idade. E o pai não tá gostando nada. Enquanto eu tava comemorando 21 anos, toda contente, o pai não tava. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. Por que quando eu acabar o seu cativeiro? O que a gente viu lá em Miqueias? A primeira Maria e a segunda Maria. E o que a gente viu nisso? Que Israel será entregue até que lá em Apocalipse 12, que Israel, e na Maria, né? Na segunda Maria, que Israel será entregue até que ela tenha terminado de dar à luz ao Messias. Na segunda Maria, Israel nunca vai deixar de ser entregue. Só quando Israel obedecer. Quando eu acabar o seu cativeiro. Só que o menino já é maior de idade. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte da santidade. Aí a gente vai lendo sobre o assunto, chega no 36, olha o que o Senhor fala. E se, lembra que eu coloquei um se lá no Instagram? Eu falei, gente, eu já ensinei vocês. Se, aí eu coloquei um se, 3 pontinhos. Jeremias 36. Se desviarem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Quem é dono lá vai ser o anticristo. Eu, o Senhor, ele dizendo, né? Não conheço essa nação. Vamos caminhar mais um pouquinho. Vocês podem ir lendo, estudando devagarzinho, vai lendo. A gente vai pro 33, ainda o mesmo assunto. 33, 20 diz assim, ó. Vamos ler 33, 15. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca falte a Davi, varão, que se assente sobre o trono da casa de Israel, que é Isaías 11. Jesus mesmo não governa, mas ele põe um menino lá.
que já é maior de idade. Já passou o tempo, ó. No 20. Assim diz o Senhor, se puderes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite. O que quer dizer concerto do dia e da noite? Se você, Israel, puder invalidar Isaías 53, que eu, Messias, posso prolongar o tempo das pessoas viverem na terra, na verdade é o contrário. Se você, Israel, nação, não aceitar a minha proposta, o menino já é maior de idade. Pode invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também como os levitas sacerdotes, meus ministros. E aí vai continuando. E aí, e o Senhor vai falando, né? Eu não vou ler, não. Tá entendendo? Da gravidade. Vamos para as 70 semanas de Daniel. Vamos para a última semana. Nós temos 70 semanas. O menino já é maior de idade. Nem vou falar que na sétima Israel já sabia do assunto. Pelo menos algumas pessoas de dentro de Israel. Com pleno conhecimento, mas abafando, dizendo: não é não. Não quero que vocês se levante contra o Netanyahu e o filho dele. Por quê? Porque não vai ajudar. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, metade da semana fará cessar o sacrifício, oferta de manjares, sobre as asas da abominação virá o assolador. E onde está o assolador? Na terra de Israel. Mateus 24. Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lhe entenda. E sobre as asas da abominação, sobre Macumba, virá o assolador. E isso até a consumação, até invalidar o dia e noite, até que Jesus não faça mais que haja dia e noite na terra, até que não haja mais o arco-íris, o concerto, o menino pequeno de Isaías 11. O que está determinado será derramado sobre o assolador. O que vai acontecer com a pontinha? Ele será morto, seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. Só que antes disso, ele mesmo que faz macumba para todo mundo, deixa todo mundo louco, vem uns tronos, guerreia e fogo para tudo que é lado. E aí, sim, sabe o que acontece, queridos? As pessoas vêm em mim, os reis da terra, um monte de gente vem, até empresários, assim, que é da macumbaria, tudo assim, sabe? Vem em mim. Como quem diz, Tânia, você não vai fazer nada. Eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é proteger aqueles dois que vivem me infernizando a vida há muitos anos. Por que, Tânia? Eu tenho que impedir a Babilônia de bater neles. Hoje a Babilônia, hoje eu acordei com a pá virada. E a Babilônia também acordou com a pá virada. E os demônios tudo assim, né? Querendo bater nos dois. E eu falei pro Senhor, Pai, eu tô tão nervosa porque eles me culpam por tudo e eu não tenho culpa por nada, que eu vou entregar aqueles dois. Pro povo dos macumbeiros pegar eles e dar uma coça neles. E o Pai Espírito Santo falou, filha, não faça isso, porque do mesmo modo que você tá à flor da pele, eles também estão. Mas você tem que orar, repreender o demônio que está em todo mundo, e não deixar ninguém bater neles, nem bater. Porque se bater, eles fazem macumba e o povo fica nervoso, o mundo acaba em fogo. Não pode mexer neles. Nos dois. E nem ninguém. Porque Deus não quer isso. Olha o que está escrito lá em Amós 8. E os que juram pelo delito de Samaria, dizendo, como é certo viver o teu Deus, ó Dan.
Quem era a tribo de Dan? Era uma tribo satanista. E como é certo viver o caminho de Berseba, se você perder a paciência com os dois, igual hoje eu perdi, não porque eu queria o trono, que eu queria alguma coisa. Eu não tenho esse coração, mas é o meu destino. Não para mim, mas é o meu destino diante de Deus. E é o destino de toda a humanidade. O que acontece? O caminho de Berseba. Esse mês cairão não se levantarão mais. Se a palavra do Senhor fala em Miqueias sobre as duas testemunhas, não por força e nem pelo querer, mas pelo meu Espírito. Quem que é o Espírito de Deus? Jesus Cristo. É por Jesus Cristo. Se eu permito que Dan bate neles ou mata eles, o mundo acaba. Porque não é por força e nem pelo querer. Então, quando eu fico quietinha, eles acham, ela é muito forgada. Ela fica quietinha, ela nem quer ir pro lugar dela, mas eu não posso ir pro meu lugar. Porque não é por força e nem pelo querer. E eu não posso deixar o Dama bater nele. Eu tenho que ficar orando. Não, em nome de Jesus, eu repreendo todos os demônios. Ficar assim. Porque o mundo vai acabar do mesmo jeito. Então eu não tenho culpa. Eu não posso ter pressa. Eu não posso ter vontade. Querer. Eu não posso permitir que alguém faça alguma coisa com aqueles dois. Entende meu posicionamento? Eu tô falando isso porque os reis da terra estão uma fera comigo. Achando que eu tenho um corpo mole. E que eu sou culpada. E que eu posso fazer alguma coisa. Eu não posso. Nem força pedir que o Dan dá uma coça neles e pega eles. Porque daí é força. Eles vão sair pela força. Tá bom, não me bate não. Eu tô saindo de Israel. Não pode. Então eu falo pra Babilônia, não faça macumba pra eles. Não bate neles. Porque pela força não pode. E o querer também não. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ao entrar na gente, limpa a gente e faz a gente se converter. Quando eles ficarem ouvindo, eles vão obedecer o Senhor. Mas tem que ser por vontade própria. Porque se for pela força, o mundo vai acabar do mesmo jeito. Porque o que acontece? A gente tá com um problema lá em cima e um problema aqui embaixo. Só isso que eu vou falar. Aí, eu não tô preocupada nem com o problema lá de cima, nem com o problema aqui de baixo. Porque daí a ciência vem assim, mas não vai dar tempo, Tânia. O trem lá em cima tá feio. Vai. Deus arruma o trem lá em cima num segundo. Para Deus, o trem lá em cima é nada. E aqui embaixo essa guerra aí da Europa, Tânia, mas e a guerra da Europa? Esses caras estão se armando. Eles não vão brigar agora não, mas eles vão esperar um mês para brigar. Ou, entendeu? Passando para frente. Para mim também não é problema nenhum. Isso não é problema pra gente. O problema pra gente, sabe o que é? Eles não vão brigar. Eles só vão brigar se acontecer uma coisa. Que é o único problema que a gente tem. Que daí eu falei, pai, se eu falar isso, parece que o Netanyahu vai se sentir obrigado a sair, né? Do poder para dar pro meu filho, né? Mas é a palavra de Deus. O Senhor me pôs paz, filha, mas isso não é minha palavra? Então você não tá obrigando. Você tá dando ciência. É diferente. O único problema que a gente tem não é nada lá em cima, ainda que os cientistas estão assim. Eles estão desse jeito, eles estão assim. Eles estão preocupados, tadinhos. Não é lá em cima. E aqui embaixo, os jornalistas estão assim, ó. Meu Deus, vai explodir uma guerra. Também não é problema. O único problema que a gente tem é Daniel 9, 27. Do 24 ao 27. Eu dou 70 semanas. Ainda que o menino é maior de idade. Eu dou chance. Mas na hora que a minha paciência, não a da Tânia, mas o Senhor Jesus, de Salmos 2 falando, o pai falando assim, ó, reis da terra, é o seguinte, na hora que a paciência do meu filho acabar, vocês não sabem o que vai acontecer. Na hora que a paciência de Jesus acabar, na hora que o tempo que ele deu acabar. E ontem, Deus falou pra mim, eu não tô satisfeita.
Não tem nenhum menino mais. Mas tem um homem que responde por si. Esse é o único problema que o mundo inteiro está vivendo. É o tempo de Deus. Não se preocupe com guerra porque não vai explodir. Se levantar a guerra por várias vezes levantou, eu oro, o Senhor põe paz nas pessoas e as pessoas falam, tá bom, a gente vai esperar. Sabe, a gente está sofrendo isso. Todo mundo está sofrendo. O cientista falando, ai meu Deus. Não, tá tudo bem. Né? As coisas vão passando. Mas na hora que o tempo de Deus acabar. Isso não é ameaça ao Netanyahu, nem ao filho do Netanyahu, nem a ninguém. É simplesmente o que o Senhor pôs no meu coração. Eu falei, mas Senhor, se eu não ensinar isso, não vai parecer que eu estou forçando. Não, você está dando a palavra. Ele tem que ter consciência do que ele está fazendo. Ele e o filho dele. É a palavra. Então é a única coisa que eu estou dando. Agora, todos os reis da terra e todas as autoridades do mundo já sabem que eu não posso fazer nada. Então não me chame mais. Por favor. Porque eu não posso ajudar ninguém. E não estou fazendo corpo mole. É porque realmente eu não posso. Nem pela minha força e nem pelo meu querer. Semelhantemente ao de vocês. Nem por força de vocês e nem pelo querer de vocês. Mas esperar que o Netanyahu e o filho dele tenham consciência em Deus. E que ninguém bata neles, ninguém faça nada com eles no mundo espiritual. Porque no mundo natural não faz, né? Ele é muito bem protegido. Mas nem nunca vai fazer, né? Em nome de Jesus. Queridos, essa é a palavra que Deus me amanheceu, Deus falou comigo. Né? Se a gente chegar em outro texto, né? Falando sobre o jovem, né? Que tá lá em Zacarias 2. Né? Que se a gente for ler, você já leu. Né? O Senhor dizendo que as guerras param, tudo para, todo mundo se acerta, todo mundo, né? Se ajusta, tudo vai dar certo, né? E aí ele vem falando que ele coloca assim, era para ser um menino, só que já é um homem que responde por si. Aí no último versículo, sempre vai ter alguns que não gostam muito, né? Eu não vou falar quem são, mas sempre tem um ou outro que não gosta desse assunto nem pensamento, não é Israel não. E não é o povo de Edom não, o povo de Edom quer. Tá? O povo todo de Edom quer. É um ou outro que não gosta. Aí o Senhor vem falando, cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele despertou sua santa morada. Né? Então, era a vontade do Senhor. É ainda. Ele tá dando oportunidade, tá falando pra mim ontem, vai orar. Aí eu não entendi. À noite que ele falou, a minha paciência está acabando. Salmos 2. Era isso que Deus falou comigo. Tá? Então, tá aí para todos os reis da terra, né? Todas as autoridades, empresários, todo mundo, cientistas. Eu não posso ajudar. Eu só posso orar, né? E esperar que o Netanyahu e o filho dele ponham a mão na consciência, respeite o Senhor Jesus e obedeça. Amém? Shalom e até o próximo vídeo.